que vale na vida não é o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Gente, ela foi uma mulher simples, doceira de profissão, que vivia na velha cidade de Goiás, mas que conquistou corações e mentes de todos os brasileiros. Os 120 anos de nascimento da contista e poetisa Cora Coralina é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Gosto da palavra saudade. Disse tudo nesse memorando ao meu pai e não disse a palavra saudade. Quero dizer que quanto ao passado eu tenho recordações, mas não saudade. Saudade para mim é um desejo de volta, e isso eu não tenho. A atriz Teresa Seiblitz fez no teatro o papel da poetisa Cora Coralina em Coração Encarnado, não é isso? Uhum. Me conta como foi fazer Cora Coralina no teatro. A Cora Coralina é um encontro, né? Ela é uma mulher tão forte, eu acho que ela é quase como se fosse um orixá da natureza, assim, a quantidade de leituras que essa mulher pode ter, né? A gente encontra nos trabalhos sobre ela. Agora eu estive lá de novo, 3 anos depois da primeira vez que eu estive em Goiás Velho, e vi outras coisas da Cora que eu falava, meu Deus, é isso pode, também. Né? Perdida, né? Lá no... É incrível, assim, a gama de coisas que ela atinge com a obra dela e com a vida dela. Assim, é incrível, é muito junto a obra com a vida, né? Paulo Sérgio Breta Salles é professor da Universidade de Brasília, neto de Cora Coralina, aliás, viveu com ela, com Cora, e é um estudioso da obra da avó, né? O Paulo, você chegou a viver com ela um tempinho. Fale um pouco da Cora Coralina, a mulher. Como é que... Conte um pouco para as novas gerações a história dessa mulher, do começo. Pois não, ela nasceu no final do século XIX, no momento em que a escravidão havia terminado. Então foi um momento de profundas transformações na sociedade brasileira. E ela, como mulher, se afirmou logo. Ela começou a escrever muito nova, aos 14 anos ela já escrevia e já publicava. Bem, ela então se colocava, e isso era uma coisa que já era da família, né? Porque a mãe dela também, a dona Jacinta, era uma pessoa muito bem situada na sociedade, era uma mulher independente, inclusive foi precursora na defesa do voto para a mulher no final do século XIX. E a Cora, então, cresceu num ambiente de pessoas que estavam ligadas na realidade, embora morassem, digamos, da realidade do mundo, embora morassem num lugar mais remoto, que era a cidade de Goiás. Helenícia da Mata, ela é cantora, mas ela é professora de literatura. Você mora aqui em Goiás já há um tempo. O que te fez encontrar Cora Coralina? A poesia dela, o coração vermelho sangrando dela de poesia, me fez fazer também esse roteiro poético que ela propõe sobre a cidade de Goiás, sobre o Cerrado, sobre as histórias que aqui estão registradas na memória das pessoas, nas casas, nos museus. E há também um fato muito particular na poesia dela, que é a capacidade dela incluir na poesia dela os desvalidos, as pessoas destituídas de nobilidade, os negros, as prostitutas, a mulher lavadeira do Rio Vermelho com o cheiro de água e sabão.
Lenise, que rio é esse? Bom, esse é o Rio Vermelho, né? Que ali sustenta e a casa de Cora está ali ancorada ao sopé dele. E qual é o poema que isso te lembra? Poema Vida, que a Cora Coralina define a vida como um rio. Ai, a vida! Há tantas definições para a vida. Bonitas, tristes, expressivas, inexpressivas, a vida. Alguns definiram a vida uma revolta encapelado com suas ondas em tempestade, um mar tempestuoso. Outros definiram a vida um rio. O rio é a minha definição de vida. O rio imenso, largo, com suas corredeiras e suas margens. Marlene Velasco, que é diretora da Casa de Cora Coralina, conviveu com ela há muito tempo, até ela morrer. Ela morou sempre aqui, Marlene? Sim, a Cora nasceu nesta cidade, né, no dia 20 de agosto de 1889. Nasceu nessa casa, quando ela tinha 1 mês e 20 dias de nascido, seu pai veio a falecer, e ela passou a ser, como ela mesma disse, foi governada entre 7 mulheres, que significava a mãe, a avó, a bisa, as 2 irmãs. E ela fala, né, na sua obra e também nos escritos, nas entrevistas, que ela teve uma infância muito triste. A mãe já tinha 2 filhas, queria um filho e veio mais uma menina. Então, e logo seguido o marido veio a falecer. Então, acho que tudo isso foi marcando a mãe dela, né? E ela disse que ela então se tornou uma menina triste aqui na casa, e que o grande espaço que ela tinha era o quintal. Outra coisa que ela fala muito é de como as crianças eram pouco consideradas na época. As crianças não tinham direitos, só deveres, como ela diz, né? Tem um fato interessante que ela conta do bolo, né? Quer dizer, o bolo era para a visita, né? Os meninos, eles comiam o bolo com os olhos. Quando eu era menina bem pequena em nossa casa, certos dias da semana, se fazia um bolo assado na panela com um texto de borralho em cima. Era um bolo econômico, como tudo antigamente. Pesado, grosso, pastoso. Por sinal que muito ruim. A gente mandona lá de casa cortava aquele bolo com importância, com atenção, seriamente. E eu, presente, com vontade de comer o bolo todo. Era só olhos, boca, desejo daquele bolo inteiro. Minha irmã mais velha governava, regrava, me dava uma fatia. Tão fina, tão delgada, e fatias iguais às outras manas, e que ninguém pedisse mais. E quando é que ela deixa de ser a Aninha da Ponte, a Ana, para ser Cora Coralina? Aos 14 anos de idade. Ela cria o pseudônimo Cora Coralina. Quando eu comecei a escrever, com muita vaidade e muita ignorância, nesta cidade havia muita Ana. Santana é a padroeira daqui. E quando nascia uma menina numa casa, davam-lhe logo o nome de Ana. Nascia outra, era Ana. De modo que a cidade era cheia de Ana, Aninha, Anica, Nikita, Niquinha, Nicota, Doca, Doquinha, Doquita. Tudo isso era Ana. Você ia procurar saber, era Ana. Saí daqui no 25 de novembro de 1911 e voltei em 22 de março de 1956. A força da terra, das raízes que me chamavam, era mais forte que sobrepôs a todos esses afetos familiares. Paulo, fala da saída dela de Goiás a São Paulo, essa parte da história dela que, enfim, tem muitos mistérios ali. Por que realmente ela saiu de Goiás? Bom, Cora, ela saiu de Goiás em 1911, né? E ela saiu com um homem que era casado e separado da mulher.
Então, essa relação dela com o Cantídio foi uma relação assim que chamou um pouco a atenção. Mas eu... Na época, né? Na época, sem dúvida, era uma coisa assim meio complicada, porque ele deixou o lugar onde ele morava, veio para Goiás, ele foi chefe de polícia, né, que seria o equivalente ao secretário de Segurança Pública do estado de Goiás, foi assim que ele chegou na cidade de Goiás, e ele frequentava os círculos literários da cidade, e assim eles se conheceram. Se conheceram, se apaixonaram, né? E começaram um romance que certamente causou espécie naquela época. Imagina. Mas era uma coisa conhecida de todos, não era uma coisa desconhecida, né? As pessoas sabiam que eles mantinham esse relacionamento. É interessante que, como ela mesma coloca na sua obra, né? Tinha medo de ficar moça solteirona sem casar, né? E quando conheceu o Cantídio, ele era 22 anos mais velho do que ela, e eles se encantaram. E como ele era um homem casado, naquela época não existia o divórcio, né? Então, qual a possibilidade? Morar na cidade não tinha como, né? Ele pensou em voltar para a cidade onde ele morou sempre, que foi São Paulo. Convidou e ela aceitou. Então, ela mesma disse que na calada da noite, ela atravessou o Rio Vermelho em busca do seu destino. E ela foi com o Cantídio para São Paulo, capital, chegou em São Paulo. E lá em São Paulo, ela começou a sua vida de casada com o marido, mas já saiu de Goiás grávida. Então, isso foi um escândalo para Goiás. Né? Uma moça de família tradicional de Goiás, no família começo do século Brandão, XX. no começo do século XX, onde a mulher não tinha ela não tinha nenhum direito, né? Era sempre para o lar. Ela rompe com tudo isso e vai embora para São Paulo. Existe uma interpretação dessa saída de que essa saída foi uma fuga, mas esse livro biográfico que saiu recentemente, Raízes de Aninha, ele não encontrou, os pesquisadores não encontraram elementos que dissessem que foi uma fuga. Pelo contrário, eles na véspera de viajarem foram até o gabinete literário, que é a biblioteca da cidade de Goiás, e fecharam as suas inscrições, devolveram os livros que tinham, essas coisas todas, né? As coisas que qualquer pessoa que vai mudar faz antes de ir embora, né? E foram embora para São Paulo, e Cora manteve um relacionamento com a família dela. Quando ela saiu em 1911, ficou na cidade, pairou na cidade, que ela saiu escondida e que a família cortou as relações com ela. Agora, em 1912, no dia do aniversário de Cora, a Ana, né, ainda, ela recebeu um cartão da mãe. Já não habitas mais a essa casa, mas continuas habitando no coração de sua mãe. Ela vai nesse momento e ela só vai voltar quanto tempo depois para essa mesma casa? Justamente, olha que interessante. Ela sai daqui em 1911, fica 45 anos no estado de São Paulo, os filhos nasceram no estado de São Paulo, netos, bisnetos. Em 1956, ela volta a Goiás. Ela diz, em um dos poemas, que ela veio para rever velhos amigos e matar velhas saudades. Mas, meu Deus, por que essa mulher com a vida toda ganha em São Paulo, perto das editoras, né? Ela tinha um conhecimento com o pessoal da José Olímpio. Por que ela volta para Goiás? Quando a gente vai a Goiás, a gente entende por que ela voltou. Porque realmente é uma cidade, e a casa dela, e passa um rio que você se banha na cidade. Enfim, é um lugar que não tem como explicar. Mas ela resolve voltar para lá num momento desse, onde ela poderia estar batalhando para editar um livro e tal. E aí ela chama O Caminho das Pedras. E ela assim: no frio, no escuro, no abandono, tateio em volta e procuro a luz. Meus olhos estão fechados, meus olhos estão cegos, vem do passado. Num bramido de dor, num espasmo de agonia, ouço um vagido de criança. É meu filho que acaba de nascer. Sozinha, na estrada deserta, sempre a procurar o perdido tempo que ficou para trás.
perdido tempo, do passado tempo, escuto a voz das pedras. Volta, volta, volta. E os morros abriam para mim imensos braços vegetais. E os sinos das igrejas que eu via na distância diziam: vem, vem. E as rolinhas, fogo pagou das velhas cumieiras: por que não voltou? Por que não voltou? E a água do rio que corria chamava, chamava. Vestida de cabelos brancos, voltei sozinha à velha casa deserta. Quando ela voltou sem condições financeiras, ela precisava de um recurso. Ela foi fazer os doces. Aí ela ficou famosa como doceira. As pessoas vinham à Casa Velha da Ponte para comprar os doces de Cora Coralina. Mas nesse período que ela voltou, ela já publicou o seu primeiro livro, que foi Poema dos Becos de Goiás, Histórias Mais. Então o turista vinha para comprar os doces e ela oferecia o seu livro. E assim começou as pessoas a conhecer, a entenderem a poesia, a obra da poetisa. Quando eu cheguei, não fui recebida com festas nem com flores, nem com fogos e nem com música. Cheguei como uma estrangeira em sua própria terra. Ninguém me conhecia e eu não conhecia ninguém. A maioria dos velhos tinham morrido e os mortos tinham nascido depois da minha partida. Anselmo, tô com a mesma pose do Drummond, olha. Olha a poesia que eu separei dela. Vamos lá. Dizia meu avô: quando as coisas ficam ruins, é sinal de que o bom está perto. É verdade. Eu vou ler um trechinho do artigo que o mestre Carlos Drummond de Andrade escreveu no Jornal do Brasil sobre a Cora. Olha aqui, olha o que é que ele diz. Vejo em Cora Coralina uma estrada cheia de sol, em que passam o Brasil antigo e o Brasil atual, sem as crianças e os miseráveis de hoje. Sua poesia é extremamente simples, tem o ritmo do andar e abrange a realidade do país. Em seus mais belos poemas, conta que dentro dela vive uma cabocla velha em que vive à beira do fogão e uma doce lavadeira do Rio Vermelho, um cheiro de sabão e água. Lindo. Não é lindo? Foi o Carlos Drummond de Andrade que pôs ela no cenário nacional da literatura, não foi? Sim. Isso foi quando? Que ano? Olha, Como foi isso? em 1980. Um turista, acompanhado de um neto da Cora, levou esse livro para o Drummond, levou o Vintém de Cobre, Minhas Confissões de Aninha, para o Drummond. Quando ele viu aquele livro, ele ficou encantadíssimo. E aí ele faz um poema, manda uma carta para ela dizendo: não tendo o seu endereço, lança essas palavras ao vento na esperança de que elas cheguem às suas mãos. E o bilhete chegou na mão de Cora Coralina. Ela ficou extremamente feliz. A crônica que ela escreve no Jornal do Brasil, isso abriu para a literatura. Todo mundo queria saber quem é essa mulher no interior de Goiás, e que Drummond dizia que era mais importante do que os governadores, excelências parlamentares. No entanto, uma velhinha lá no sertão goiano. Que idade que ela tinha em que ano? Ela tinha 90 anos. Mas ela não foi, o Carlos Drummond não foi o primeiro literato assim, a interagir com Cora. Ela teve uma grande interação com Monteiro Lobato, ela se correspondia com outros autores também importantes da época dela. Ela esteve atenta à Semana de 22,
Ela mudou, inclusive, pode-se perceber um pouco na poesia dela, alterações na forma de escrever. A partir influenciado pelo movimento do modernismo. Isso, exatamente. Então ela foi uma pessoa sempre com as antenas prontas, captando as tendências da literatura. E eu nunca consegui formar uma quadra. Só depois que a poesia se libertou da rima e da métrica, foi que eu também me libertei das minhas dificuldades. Mas como eu não podia escrever versos, eu passei para a prosa automaticamente. Cora me mostrou muitas coisas a respeito da vida, a respeito do mundo, a respeito da alma humana, a respeito da natureza. Por exemplo? Bom, a respeito da natureza, a nossa vinculação com a terra como geradora de tudo, a terra como geradora da vida. Então a poesia dela, o modo dela se referir à água, dela se referir ao solo, dela se referir às plantas, dela se referir... Né? Ela era uma mulher terra, ela se dizia uma mulher terra. E ela tinha coisas interessantes, por exemplo, quando ela se sentia assim, meio adoentada, com algum problema assim, ela deitava no chão, deitava na terra e ficava deitada na terra. Assim. Era de onde ela tirava a energia dela. A força, né? A força, a energia dela. Então ela tinha assim umas coisas muito fortes nessa vinculação com a terra, né? Fale coisas da Cora que mexe mais. É evidente que ela mexeu muito com você, a obra dela. Mas você deve ter lá escondido algum momento que você disse, poxa, essa mulher, ela disse um negócio, mexeu comigo. Fala um pouco. As coisas que mais mexeram comigo foram coisas de documentário, assim, de coisas que ela fala, né? Eu vi um documentário que ela começa a falar, ela tá com uma muleta já, acho que faltava ela morreu uma semana depois, então. Ela tava com uma muleta, ela começa a declamar o poema. Eu não sei esse poema, eu não sei porque a gente não fala na peça, mas ela vai falando ela vai falando que ela é todas as coisas, assim. É um poema muito profundo, espiritual, filosófico. Então ela vai dizendo que ela é a árvore frondosa, mas ela é a árvore que não dá fruto, ela é a trepadeira que calça fogo, mas que ela renascerá. E cada vez que ela fala isso, o olho dela brilha. E aí no final ela vai se emocionando com aquilo, ela larga a muleta, ela joga o livro pro alto e acaba assim. Aí você vê aquela mulherzinha frágil, né, de 95 anos, à beira da morte, ela morreu uma semana depois. E ela era danada assim, né? Tem uma hora que ela chega numa cidade que ela acha que tem pouca árvore, aí ela vê muita semente no chão, ela começa a catar. Ela vai de uma cidade para outra, ela levou um semente. Chega lá, ela vê que não tem árvore, ela vai no prefeito, fala, prefeito, vamos plantar. Aí começou a plantar as árvores, aí a cidade fica toda arborizada, porque a mulher tinha uma cabeça assim o tempo todo tecendo coisas, né? Tecendo vida. Com a água também, com o Rio Vermelho. E ela fala nos poemas dela sobre o poder transformador da água, do rio, o Rio Vermelho que limpa a cidade, que limpa o mal feito da cidade. Depois um barco com um motor que já pertenceu a outros barcos. Passa o rio da vida com esforço. Depois passam os barquinhos fazendo água. Remador, pai, pobre, proletário, filhos. Passa, mas passa com esforço o rio da vida. Poesia é vida, e a poesia você encontra ela até no monte de lixo. Saiba procurar a poesia. Poesia é comunicação. Poesia é uma forma de recriação da vida. Ô Paulo, é evidente que enfim, a presença da Cora na sua vida, não só como neto, mas também como uma pessoa muito interessada, que promove eventos e tudo, então, é muito forte. Mas você seria capaz de dizer pra gente 2 ou 3 trechos de
Pode ser uma poesia, pode ser uma frase, coisas que que mexe ali na alma, né? Vamos lá. Bom, algumas coisas que ela repetia com frequência, né? A vida é boa e o melhor da vida é o trabalho. A vida é boa, mas o melhor da vida é o É trabalho. o trabalho, exatamente, porque o trabalho é a forma do ser humano se realizar, tanto pessoalmente como profissionalmente, se colocar no mundo, né? A outra coisa que marcava muito, porque é um pouco chocante, os tempos presentes são infinitamente melhores do que o passado. Ajuntei todas as pedras que vieram sobre mim. Levantei uma escada muito alta e no alto subi. Teci um tapete floreado e no sonho me perdi. Uma estrada, um leito, uma casa, um companheiro, tudo de pedra. Entre pedras cresceu minha poesia, minha vida, quebrando pedras e plantando flores. Entre pedras que me esmagavam, levantei a pedra rude dos meus versos. Darcy França D'Onofrio é professora de teoria literária da Universidade Federal de Goiás. Ela conhece tudo da obra de Cora Coralina e eu queria saber se você acha, é verdade, ela tem importância mesmo? Ela é uma ótima poeta? Olha, eu acho, Vera, que para avaliar a importância de um escritor, é importante verificar se esse escritor está tendo ressonância nos meios acadêmicos. E Cora Coralina, ela está sendo analisada em várias universidades. Ora, em 2006, eu cataloguei mais de 20 teses de mestrados em que a obra de Cora Coralina era o tema, né? Inclusive uma na Sorbonne, na França, e nesta época, por volta de 6 teses de doutorado e uma na Complutense de Madrid. Cora, ela depois que voltou para Goiás, em 1956, aí ela pôde se dedicar, digamos assim, a arrumar os escritos dela, a obra literária dela. Ela já tinha muita coisa escrita, ela já tinha muita coisa publicada, mas ela podia, então, já na maturidade, organizar isso na forma de obras literárias. E ela conseguiu, então, a publicação do primeiro livro, né, o livro Poemas de Goiás, Poemas dos Becos de Goiás, Histórias Mais, Do ano 1965. E os outros 2 livros? Bem, os outros livros, eles foram vindo como decorrência, né, desse sucesso, dessa atenção que ela estava recebendo. Ela juntou textos que ela já tinha publicado em jornais, ou que ela já tinha feito anteriormente. Ela refez alguns poemas e ela escreveu muita coisa nova também. Ela escrevia, até o fim da vida ela escreveu. Existem várias coras coralinas, né? Existe a criança sofrida, né? Mal amada, isso é a expressão que ela usa na poesia. E, vamos dizer, rejeitada, né? Ela disse, éramos 4 as filhas de minha mãe, sempre ocupei o pior lugar. Existe a Cora adolescente, né? Que era discriminada, inclusive há um poema que ela disse assim, que alguém, a gente não sabe se é da família, dizia, a Dona Jacinta tem 4 flores, 3 logo acharão casamento, uma, não sei, porque moça feia não acha casamento. Ela disse que se debulhava em lágrimas, isso está na poesia dela. Depois existe uma Cora que ouve a voz do passado, dos seus vamos dizer, dos adultos do seu tempo de criança, que dizia, levanta moleirona, levanta pandorga. Eu não era compreendida como criança. Não havia nos adultos daquele tempo a compreensão do que era criança, dos direitos de ser criança. E todos eles queriam me torcer e me enquadrar dentro daquele padrão, que é o critério deles, era o certo e o melhor. De modo que eu não sabia o que era ser feliz nem infeliz. E existe uma Cora que é a Cora anciã, que retorna a Goiás sozinha e pobre e diz que precisava dar um último exemplo de coragem aos filhos.
E aqui ela trabalha como não foi bem recebida, porque eles odiaram o gesto dela no passado, não foi bem recebida pelos conterrâneos, e se tornou doceira e ganhou dinheiro e arrematou num leilão público a casa que o pai lhe dera no passado. Agora, existe uma Cora que é a que eu mais admiro. É a mulher guerreira, que nunca se curvou diante da adversidade. E ela passou por muitas. Você acha que no final das contas ela foi feliz? Sim. Acho que Cora, ela rompeu com preconceitos, rompeu com essa cidade que aprisionava, rompeu com a família, rompeu consigo mesma. Ela era uma mulher liberta. Quando ela levantava cedo, fazia o café, ia para a sala, ia ler, escreveu até o último momento da sua vida. Então eu considero a Cora uma mulher feliz. Não dá para você ficar reclamando da vida depois que você vê a Cora, porque tem um depoimento dela que é lindo também. Ela fala: eu não tenho dor nunca. Não, é todas com artrite, né? Eu tenho dor. Não, meu filho, eu não tenho dor, não me queixo de nada. Queixa a gente faz pro médico. Mas se alguém me pergunta, eu estou bem, eu estou ótima. E toda, né, já devia ter as dores que a gente sabe que tem, que o corpo vai ficando assim. Vai reclamando, né? Ela... Uma força de vida, assim, uma alegria, uma disponibilidade para a vida. E não é ingênua, ela comeu pão que o diabo amassou, né? Ela gramou mesmo, criou porco, plantou rosa. E essa ligação dela com a terra é muito, muito forte, assim, a maneira como ela fala. Que tem um poema que eu também não sei, porque não sou eu que falo, mas que ela fala que eu voltarei, eu vou voltar e para debaixo dessa terra, e as formiguinhas, e ela vai falando das formiguinhas, do tronco da terra, das flores. É muito cósmico, é muito uma filosofia assim profunda. Que legal. E escrito de uma maneira muito simples, assim. Senhor, nada valho, sou a planta humilde das lavouras pobres, meu grão perdido por acaso, nasce, cresce na terra descuidada. Mas se me ajudardes, Senhor, mesmo planta do acaso solitária, dou espigas e devolvo